Shalom, a paz do Senhor Jesus Cristo, né? Aqui é a pessoa do pastor Edson, fundador da obra missionária Construindo Shalom, Conexão Manaus, Brasil. São 8h26, horário de Manaus, e hoje são 6, de agosto de 2021. Já um dia maravilhoso, já uma semana, e já se começa, que hoje é véspera de feriado, amanhã já é 7 de setembro, mas pela misericórdia de Deus nós temos que estar de pé para falar da palavra do Senhor Jesus Cristo nesta manhã. E nesta manhã eu quero trazer mais uma reflexão. Essa semana eu quero falar sobre o sentido da vida. Todas as semanas eu trabalho em cima de um tema, para ser melhor a compreensão dos ouvintes desse canal, que tem se inscrevido nesse canal, e para aqueles que não são inscritos, mas que vêm ver as minhas reflexões, possa estar atualizado com os temas semanais. Então essa semana, de segunda a sábado, eu trago um tema, e essa semana eu vou falar sobre a questão do sentido da vida, baseado no livro de 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 19. E você pode aí pegar a sua Bíblia e consultar juntamente comigo esse versículo bíblico. Livro de 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 19, é o que eu quero usar como base nessa reflexão nessa semana. Versículo 19 fala assim, 1 Coríntios capítulo 15, versículo 19 fala assim: e se esperamos em Cristo só nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Mais uma vez, se esperarmos em Cristo só nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Então eu andei pensando sobre esse assunto, que tem vasto material nesta área. Se você procurar nas livrarias, nas grandes livrarias evangélicas, e também nas livrarias que não são evangélicas, você vai encontrar muitos livros voltados à questão do sentido da vida. Mas eu não li praticamente nada voltado a esta área. Praticamente só minha experiência de 23 anos de ministério e minha leitura cotidiana da Bíblia e alguns comentários bíblicos. Mas livro extra voltado a esse tema não li, porque são tem muitos pontos de vista. E para mim não me perder naquilo que Deus passou para mim, dentro da revelação na questão de escrita, eu quero priorizar aquilo que Deus colocou no meu coração. Você olhando para um ponto de vista bíblico, voltado à questão do homem, porque o homem é um ser mais complexo que a gente já viu, é o ser humano. Os animais, os bichos, não é igual ao homem. O homem foi das obras de Deus mais complexas que Deus fez, foi o homem e a mulher. Então você dando voltando um pouquinho ao tempo, você pode ver que no princípio, lá em Gênesis, quando Deus criou o homem num propósito maravilhoso. Mas sabemos que o homem fugiu do propósito que Deus colocou na vida dele. Quando Deus criou, formou Adão e Eva e colocou naquele grande jardim, tinha um propósito. O propósito era para que o homem vivesse eternamente, sem passar pela morte física e nem a morte espiritual. Ia viver eternamente. Não tinha como Jesus vir, morrer na cruz do Calvário pelos nossos pecados e depois ir morar no céu. Quando Deus criou o homem, criou num propósito. Não dá para você dimensionar tudo aquilo que Deus
tem para a nossa vida, ou que Deus proporcionou para Adão e Eva ali. Mas dá para entender que o homem, se ele ia viver eternamente aqui na terra, e a Bíblia fala que no céu não entra carne e sangue, dá para entender que Adão e Eva iam viver eternamente, não ia envelhecer, não ia ficar dentro daquela filosofia dieta aqui na terra. Mas sabemos que Satanás interveio nesse propósito de Deus e fez com que o primeiro homem pecasse contra Deus, e Deus teve que adentrar com um plano maravilhoso, que foi mandar o segundo Adão na pessoa de Jesus Cristo para restaurar tudo aquilo que o Adão fez de errado. Então o primeiro Adão estragou a coisa e Deus mandou o segundo Adão para consertar aquilo que o primeiro Adão não conseguiu concluir, né? Então, começando desse ponto de vista, dá para entender que o sentido da vida do homem na terra, o sentido da vida do ser humano, como agora o ser humano parte a morrer, chegar um determinado tempo que ele vai ter que partir desta terra para morar com o Senhor, né, com Jesus. Ou, em outras palavras, se não tiver salvação, partir para a questão do inferno, que são palavras que hoje em dia as pessoas não querem citar porque são pesadas, mas é a realidade que a gente não pode fugir. Então, após a queda do homem, Deus criou a questão do inferno para Satanás e os seus demônios e todos aqueles que acompanharem ele. Então, olha só, no princípio Deus falava com o homem, o caminho era aberto de cima a baixo, o caminho no sentido horizontal era aberto, o caminho no sentido vertical, que é o primordial, estava aberto. Então Deus vinha na viração do dia, no caminho vertical, e vinha falar com o homem na terra, dentro de um campo horizontal, caminhando, passeava com Adão no jardim, literalmente. Então Deus se materializava para falar com o homem na terra, sem nenhuma intervenção. Após o homem ter caído, Deus não teve mais acesso, o Deus da primeira pessoa, falar com o homem. Teve que mandar o segundo Adão para restaurar a situação, que é a pessoa de Jesus, para que o homem viesse de novo ter acesso ao Pai, por intermédio de Jesus, por intermédio do sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Então Jesus morreu na cruz do Calvário, derramou o seu sangue precioso, justamente para que a gente tivesse acesso de novo àquele caminho vertical que era a comunicação com Deus. Só que invertiu os papéis. Deus não veio mais à terra, o Deus da primeira pessoa mandou a segunda pessoa da Trindade, Jesus Cristo, para vir na terra falar com o homem. Olha como a situação mudou. Então, por intermédio de Jesus, hoje nós temos acesso a falar com Deus, aquele Deus que falava com Adão lá no jardim do Éden. Então, por causa dessa rebeldia toda, hoje nós sofremos por causa dessa situação, né? Por o pecado entrar por intermédio de um, todos pecaram, como diz a Bíblia, e destituídos estão da glória de Deus. Então, o sentido da vida é justamente esta canalização da terra para o céu. O que está ligado no céu está ligado na terra. Este caminho vertical é o sentido do homem, da vida. Por que o sentido? Porque sabemos que todos nós um dia vamos partir desta terra, aqueles que estão salvos em Jesus Cristo, para morar no céu. Antes, o homem não ia morar no céu. Antes, o homem não morria.
para poder ter salvação da sua alma para ir para o céu. Mas após a queda do homem, Deus teve que trazer o segundo plano, que foi a salvação do homem, porque de qualquer maneira ele ia morrer. Ele ia provar a questão da morte. A morte no sentido físico, né, para aqueles que estão em Cristo Jesus. E a morte no sentido físico e espiritual para aqueles que estão fora do plano de Jesus, que não querem compromisso com a verdade. Então, nesta manhã eu quero te chamar a atenção sobre a questão do sentido da vida. O apóstolo Paulo recita ali: se nós esperarmos em Cristo somente nesta vida, somos os piores miseráveis dos homens. Então, nesta manhã, eu quero te chamar a atenção para que você possa acordar. Acorde, meu irmão, porque o nosso paraíso não é aqui na terra. Não existe jardim do Éden mais aqui na terra. Preste atenção. Tem alguns segmentos religiosos que acham que existe um jardim do Éden aqui na terra para o homem. Não existe. Então, você tem que colocar na sua cuquinha, no seu raciocínio pequeno que você tem, e entender que a nossa vida aqui na terra, ela é passageira. A própria palavra de Deus fala que é passageira. Se é passageira, nós temos que estar preparados para quando chegar no nosso dia, nós podemos seguir o caminho vertical por intermédio de Jesus. Quando ele morreu lá na cruz do Calvário, o véu se rasgou de cima para baixo, quer dizer, aquele caminho que estava interrompido, Deus abriu por intermédio de Jesus Cristo, reabriu aquele caminho de novo para que o homem pudesse falar com Deus, mas não literalmente mais na terra, mas no sentido espiritual, por intermédio de Jesus Cristo. Então, cabe a você entender isso, que o sentido da nossa vida é Jesus. O homem sem Jesus não tem sentido viver. Como é que você vai viver na terra se você não tem uma perspectiva de algo diferente que vai acontecer na sua vida, né? Então, Deus criou o homem com corpo, alma e espírito. Após a queda, o homem passou a ter como trabalhar para que a sua alma seja salva. Não é o espírito que vai ser salvo do homem, porque o espírito é o fôlego de Deus que Deus deu para todo ser humano. O que vai ser salvo no homem é a alma, é o homem real. Essa carcaça que nós vemos aqui é só estrutura física. O homem real é o que está dentro dele. Então precisamos entender e compreender isso, que por intermédio de Jesus Cristo nós temos como ter o sentido da vida. Porque algumas pessoas falam assim: ah, pastor Écio, mas qual é o sentido da vida? O sentido da vida não é só esperarmos em Cristo só nesta vida. Você aceitou Jesus e aí fica esperando em Deus só aqui nesse plano físico? Só aqui nesse primeiro capítulo da nossa vida? Não, esse primeiro capítulo da nossa vida é para nós cumprir o propósito que Deus colocou nas nossas vidas para fazer. Cada pessoa tem um propósito a fazer nesta vida, seja qual for ele, tem que ser cumprido. Cada um tem um chamado, por isso que Deus chamou. São muitos chamados e poucos escolhidos. Por quê? Porque o caminho é estreito. Para a gente percorrer esse caminho vertical, seguindo a nova cidade celestial, a nova Canaã, não é fácil, é estreito. E muitos não querem o caminho estreito, porque o caminho estreito só vai caber pessoas ali maguinha, bem justa. Não podemos engordar, porque se a gente engordar, não vamos passar pelo caminho estreito. Mas, pastor, engordar em que sentido? Eu não estou falando de engordar fisicamente, eu estou falando no sentido figurado da coisa. Se você engordar, se você tentar ter laço com o mundo, laço com o pecado, a porta estreita não vai te caber.
A porta estreita só cabe para aqueles que santificam a sua vida, que têm um compromisso leal com Deus, que têm uma aliança verdadeira com Deus, que santifica suas vidas todos os dias, que está de joelho orando, buscando a presença de Deus, que está debruçado sobre as Escrituras Sagradas, buscando orientação dos céus para poder terminar o seu propósito na terra. Então, essa reflexão nesta manhã é para que você possa acalmar sua alma e saber que o sentido da vida é cumprir o propósito que Deus colocou na sua vida para fazer aqui nessa terra. O apóstolo Paulo, exortando a igreja em Coríntios, fala: meus amados irmãos, se nós esperarmos somente nesta vida, somos os piores miseráveis dos homens. O apóstolo Paulo recitou isso. Então o apóstolo Paulo tinha experiência vasta para exortar a igreja de Coríntios e está nos exortando até hoje por intermédio da palavra de Deus. Então, meu caro irmão, meu caro irmã em Cristo Jesus, lembre-se que você não é eterno no sentido físico aqui nessa terra. Um dia você vai partir, porque é o que a gente vê todos os dias a realidade, muitas pessoas morrendo. Mas a questão é, temos que terminar nossa história aqui na terra, mas com Jesus Cristo, porque se você terminar a sua história aqui na terra sem Jesus, meu filho, não vale a pena. Esses dias são dias reflexivos que eu estou refletindo relacionado a essa questão do sentido da vida. O sentido da vida é você estar conectado com Jesus. O sentido da vida é você estar conectado com Deus, ouvindo a voz de Deus. Você tem ouvido a voz de Deus? Você tem ouvido a batida do coração de Deus? Pastor, mas Deus não tem coração. Eu estou falando isso dentro de uma configuração humana para que você possa entender e compreender. E nós, como crentes em Jesus Cristo, precisamos estar ouvindo a voz de Deus. A voz de Deus por intermédio da sua palavra, a voz de Deus por intermédio de sonhos, a voz de Deus por intermédio de revelações, a voz de Deus por intermédio dos profetas, daqueles que Deus usa nessa terra para falar conosco. Então Deus fala com a gente de várias maneiras, mas precisamos estar ouvindo a voz de Deus. Porque a partir do momento que Adão e Eva pecou, o caminho se fechou. Aquele caminho vertical se fechou. Deus veio na viração do dia para falar com Adão e Eva, e ele não estava mais no local, estava se escondendo com medo de Deus. E Deus fez a pergunta: aonde estás, Adão? E Adão não respondeu. Onde que está, Adão? Até quando Adão respondeu: estou aqui escondido com medo. Então você vê que o pecado faz com que a gente tenha medo de Deus, tenha vergonha de falar com Deus. Por isso que nós devemos estar em dia com Deus, porque a porta está aberta, o caminho está aberto. Só que o caminho é estreito e muitos não querem trilhar por esse caminho porque é estreito. E o caminho estreito exige muitas coisas, exige você renunciar por você mesmo, exige você amar o seu semelhante, exige você fazer a coisa certa, exige você ser justo. No caminho estreito você tem que ser magro, tem que ser magro mesmo, você tem que ser magro, tem que fazer dieta, você tem que estar, porque se você engordar, meu amigo, você não passa pelo caminho estreito. E a gordura é você fazer as coisas erradas nesta vida. Por isso que o sentido da vida é você fazer a coisa corretíssima, para que você não venha de maneira nenhuma perder o sentido da vida. De maneira nenhuma, tem que fazer a coisa correta. E a coisa correta é você cumprir tudo aquilo que Deus colocou na sua vida para fazer. Então, nesta manhã, já 6 de agosto de 2021, segunda-feira, já véspera de feriado, estou te trazendo essa palavra para te fortalecer. Não espere em Cristo só nesta vida. Você também tem coisas futuras. Você tem que esperar em Cristo
sabendo que um dia você futuramente vai estar morando com Jesus eternamente. O céu é maravilha. Deus criou o céu, é um céu que, se você for ver, é um lugar maravilhoso. E muitos crentes ficam preocupados, não querem mais. Quando você fala de céu, muitas vezes o crente não quer nem falar, não quer nem ouvir falar de céu. Acha que o céu é aqui na terra. Ei, preste atenção, meu irmão. Preste atenção, minha irmã. Um dia você vai partir dessa terra. Um dia você vai ter um encontro com a morte. E aquele momento que você tem um encontro com a morte, não dá tempo. Não dá tempo para você realizar aquilo que você tinha para realizar nessa terra. Então, realize tudo aquilo que você precisa realizar nessa terra, que é o propósito que Deus colocou no seu coração para você fazer. Você tem uma chamada, eu tenho uma chamada. Não enterre a sua chamada, não jogue fora a oportunidade que Deus está te dando para tu ainda fazer história nessa terra. E por intermédio da sua história, muitos continuar dando continuidade da sua história. E a nossa história tem que estar em Cristo. E aí vem o sentido da vida, vem a paz, vem a alegria, vem o sossego na alma, vem o gozo na alma. Não existe tranquilidade no ser humano se ele não está dentro da centralidade de Deus. No centro da vontade de Deus é onde é o sentido da vida. E eu estou falando vida no sentido eterna também, e vida no sentido físico. Esse fôlego de vida que Deus nos deu só tem sentido se você estiver conectado com os céus. Por quê? Porque de tudo que você pode possuir nesta terra, de bens materiais, de dinheiro, não vai saciar a sua alma dentro de um plano eterno. Para você ter paz eterna, para ter sossego eternamente, tem que estar na pessoa de Jesus. De repente você é um milionário, de repente você não sabe o que possui, mas de repente você também não tem paz, não tem sossego, tem dinheiro à beça, tem o melhor que você quiser dessa terra, mas você não tem a coisa primordial, que é o seu nome escrito no livro da vida. Esse é o sentido da vida. O seu nome está escrito no livro da vida. Essas outras coisas é para poder você viver nessa terra. Um dia tudo isso acaba, mas a sua alma, ela não acaba, né? A sua alma, ela não acaba, o homem real não acaba. É por isso que você tem que escolher para onde o seu homem real tem que ir, que é a sua alma. Se é morar com Jesus, se é ir para o inferno. Você decide. Não é Deus que vai decidir por você, é você que decide para onde você quer terminar, ou você quer dar continuidade da sua vida. Porque as pessoas pensam que morreu, acabou. Não, morreu, não acabou. Após a morte é aonde vai começar a coisa acontecer. Aqui é só uma introdução do homem após a queda. Antes o homem ia viver eternamente, mas apesar disso não tem como. O homem pecou, agora não tem como o homem viver eternamente na terra. Agora tem uma eternidade nos esperando, que é a próxima morada, que é no céu, aonde não entra ladrão, aonde não entra corrupto, aonde não entra nada que seja impuro. Só entra aqueles que são lavados e remidos no sangue de Jesus Cristo, que foi derramado lá na cruz do Calvário. Preste atenção. Lavado, quer dizer, você tem que tomar, vai ter que tomar um banho dentro do sentido espiritual, por intermédio do sangue de Jesus Cristo, e se arrepender dos seus pecados e aceitar Ele como único e suficiente Salvador, para que você possa um dia partir dessa terra para a segunda morada. E é isso que eu quero te falar nesta manhã, nessa revelação. Se você esperar em Cristo somente nessa vida, somos os piores miseráveis, pessoal. Agora tem pessoas que estão esperando, nem em Cristo não é. Essa palavra é para o crente. O crente que está só esperando em Cristo. Essa palavra não é nem para o ímpio, que o ímpio não está esperando em Deus. Ele está esperando em outras coisas, menos em Deus. As pessoas que não têm Jesus,
ela espera em outras coisas. Aqui o texto está falando para quem é crente, né? Aqueles que esperam em Cristo somente nesta vida, né, não passa dos maiores miseráveis. Então, meu filho, tem crente que está esperando em Jesus só aqui. Ei, tu tem uma salvação. Ei, tu tem uma vida eterna. Não espere em Deus só aqui, né? Não espere em Jesus só aqui nessa terra. Porque tem gente assim, tem crente dessa forma, está esperando em Cristo somente nesta vida. E não é isso. Nós temos outra vida e você precisa acordar disso. Porque aqui o apóstolo Paulo estava exortando a questão dos gregos, a questão de um grupo de pessoas que não cria na ressurreição. Para eles não existia ressurreição dos mortos, né? Mas sabemos que Jesus morreu e ressuscitou no terceiro dia, e nós, quando partimos dessa vida para com Jesus, quando ele vier no seu retorno buscar a sua igreja, aquele que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, e os que ficaram vivos serão transformados num abrir e fechar de olhos. Então, os nossos corpos mortais, quando estiver na sepultura, vai sair novinho em folha, novinho, num corpo incorruptível, num corpo que não tem como adaptar mais a doença, não tem como adaptar mais nada de ruim desta terra. É um corpo transformado, subindo de caminho acima no sentido vertical, numa velocidade que não tem nenhuma avião que chega à velocidade do crente na ressurreição dos mortos, da terra para o céu. É num abrir e fechar de olhos. Nós estaremos na eternidade morando com Jesus Cristo. Então, meu caro amigo, minha cara amiga, nesta manhã, nessa reflexão, não fique esperando em Jesus Cristo só nesta vida. Você tem que estar preparado para encontrar com Jesus na outra vida, né? Na outra casa que nós temos, na outra moradia. Por isso que Jesus disse, eu irei, mas enviarei outro Consolador. E aí ele fala ainda que estou preparando morada. Então, você vê que Jesus está preparando as moradas. Estão preparando moradas, quer dizer, que Deus está preparando o terreno, né, que é a nossa vinda, a nossa chegada celestial. Está preparando as bordas do Cordeiro, está preparando aquela mesa maravilhosa no sentido espiritual, para comemorar com sua igreja. Eu sou igreja, você é a noiva de Cristo. E nós sabemos que está próximo a sua vinda. A vinda de Jesus está próxima, está às portas. Os acontecimentos nós estamos vendo aí. É por isso que nós não podemos esperar em Cristo somente nesta vida. Temos que estar preparados. Tá bom, meu irmão, em Cristo Jesus, nesta manhã, na pessoa do pastor Écio, espero que você tenha entendido e compreendido o foco dessa reflexão, que é o sentido da vida. E amanhã estarei novamente aqui trazendo mais uma reflexão. Essa reflexão aqui é o número 217, se não me falha a memória. A reflexão número 217. E é com muita alegria que cada manhã eu estou aqui, ou tem vezes que até em outros horários, trazendo uma reflexão para te abençoar e você possa seguir o propósito que Deus colocou na sua vida. Tá bom? Que Deus abençoe. Shalom. Até a próxima reflexão.